gente falar do sistema digestório durante muitas e muitas horas, nós conseguiríamos ficar aqui. Porém, nós temos que resumir, né? O sistema digestório, ele transforma os nossos alimentos ingeridos, permitindo que eles sejam também absorvidos por outra parte, por outro sistema digestório, né? No outro sistema, que no caso é o circulatório, né? O sistema digestório, ele é formado por duas partes principais, que é o tubo digestivo e os órgãos anexos. Fernanda, qual é a diferença? O tubo digestivo é por onde o alimento vai passar. Os órgãos anexos são os que ajudam o alimento a ser melhorado, para que esses nutrientes sejam absorvidos mais tarde. Eu coloquei aqui para vocês, né, bem visualizado o sistema digestório, que está lá na página 26, né, explicando cada uma das funções de cada parte dos órgãos, né? Nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas, que são 3 órgãos anexos, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Prestem atenção, cada um tem a sua função, a sua designação. O que é que eu quero que vocês compreendam? Quero que vocês entendam que as glândulas anexas são o fígado e o pâncreas. Fernanda, e essa vesícula biliar? É uma glândula? É uma glândula no sentido de, ela serve para quê? Armazenar as substâncias que o fígado produz. O fígado produz, além do glicogênio, produz glicogênio que ajuda, junto com o pâncreas, a quebrar as moléculas de açúcar, de amido e açúcar, carboidrato. A vesícula biliar, ela tem uma função de jogar a bile no intestino delgado. Para quê? Para quebrar a gordura. A vesícula biliar, que produz, o fígado produz deixa na vesícula biliar a bile. Essa bile é como se fosse um detergente. O que acontece com o detergente? A gente lava uma coisa muito gordurosa. Ela limpa. Então, a vesícula biliar joga a bile dentro do alimento para que no próprio sistema digestório, no próprio intestino, não fique resíduo de gordura. Que as gorduras sejam quebradas e não vá diretamente ao sangue. Então, elas têm muitas funções específicas, essas glândulas anexas. Além dessas duas, o fígado e o pâncreas, nós temos também as salivares, que produzem a saliva, que é a localização das glândulas que estão na nossa face, né? Tem a parte da língua, perto da mandíbula, e logo atrás, pegando assim a parte próxima à nossa audição. Então, essas glândulas aí, junta-se com as outras glândulas, produzem enzimas. Além dos órgãos anexos, o estômago e o intestino delgado também produzem algumas enzimas. Fernando, o que são essas enzimas? Enzimas são substâncias que o próprio corpo produz para deixar o alimento mais simples e o nutriente ser melhor desenvolvido. Então, quanto mais simples o nutriente ficar, mais saudável vai ser. Então, é por isso que os órgãos do nosso sistema digestório tem que estar funcionando direitinho, quebrando essas substâncias, porque senão não adianta se alimentar bem, só comer e colocar fora, né? Para a gente entender como isso acontece, a gente tem as etapas da digestão, né? O processo inicia pela boca e termina onde? No intestino grosso. Qual é o final do intestino grosso? O ânus, né? Então, a primeira parte da etapa da digestão é a ingestão de alimentos, né? Ingere alimentos. A gente mastiga, tritura os alimentos com os dentes, com a ajuda da saliva, e a gente engole. Quando a gente engole esse alimento, ele não é chamado mais de alimento, ele é chamado de bolo alimentar. Esse bolo alimentar desce pelo esôfago, por um processo chamado deglutição. Deglutir é engolir o alimento. Então, ele passa pela epiglote. Fernando, o que é epiglote? Ele fica lá no final da garganta da gente. Serve para quê? Para fechar a traqueia, que nós vamos ver depois para que serve a traqueia, no sistema respiratório, e deixar o alimento passar. Quando a gente engole muito rápido, a gente está muito avexado, a gente se engasga por quê? Porque a epiglote não fecha direito e algum alimento foi para a traqueia e o sistema respiratório vai expelir essa substância, né? No caso, a gente se engasga. E essas transformações do alimento é a segunda etapa.
ele se transforma onde? Ele se transforma do estômago até o intestino. Então, cada vez que vai acontecendo essas transformações, as substâncias vão ficando mais simples. Então, quando chega no estômago, ele recebe uma outra parte, né, de enzimas. Essas enzimas, esse bolo alimentar vai receber a ação do suco gástrico do estômago. Por isso que é importante comer e não só mastigar bem. Como o ato de mastigar, o nosso estômago já começa a trabalhar produzindo esse suco. Só que ele libera quando o bolo chega até o estômago. Se não tiver bolo alimentar, então ele vai corroer a própria parede do estômago, mais tarde dando uma doença. Então ele transforma essa mistura que era bolo alimentar numa substância mais pastosa, chamada de quimo. Depois, quando ele sai do estômago, vem chegando no intestino delgado, ele começa a receber quem? As outras enzimas. A principal que ela recebe, esse quimo, é a bile, que eu falei anteriormente, produzida pelo fígado, né? Também o suco pancreático, produzido pelo pâncreas. Recebe o suco entérico, produzido pelo intestino delgado, né? Então, são várias enzimas que vai quebrando, cada uma é responsável de quebrar aquela substância. Então, após a ação deles, o quimo se transforma em quilo. No intestino delgado, esse quimo agora vai se chamar de quilo. Então, tem muita mais água. Quanto mais água a gente ingerir, mais água vai se transformar em nutrientes e melhor de ser ingerido pelo nosso corpo, né? O quilo segue para as demais porções do intestino delgado, né? Quando ele sai do intestino delgado, ele vai ser absorvido. No intestino delgado, os nutrientes vão ser absorvidos. O intestino delgado é como se fosse uma esponjinha, esponjoso, que levasse os nutrientes para as nossas células através do sangue, né? Então, essa absorção de alimento é feita, a maior parte do intestino delgado, né? Que é o intestino delgado, olha, ele tem 3 partes, né? O duodeno, que é o final do estômago chegando no intestino delgado. O jejum, que é a parte central. E o íleo, né? Que é a parte inferior, que já é chegando no intestino grosso. Então, esses nutrientes, quando atravessam o intestino delgado, eles são absorvidos, né? Pelas células da parede, como eu falei, como se fosse uma esponjinha, que fosse absorvidos, os nutrientes foram sendo jogados ao sangue, lançados ao sangue, né? Distribuídos pelo corpo. As paredes internas do intestino delgado são intensamente pregueadas, né? Formando dobras. Isso fazendo com que haja maior absorção. Depois do intestino delgado, o alimento vai passar para o intestino grosso. Ainda acontece a absorção. Como a absorção, Fernanda? Sim, no intestino grosso, a maior parte da água que contém o resto dos nossos alimentos, que foram transformados, ele vai ser absorvido, formando assim o que a gente chama de fezes. O nosso cocô é formado no intestino delgado e vai para o intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, através de movimentos peristálticos, grave esse nome, ó. Movimentos peristálticos são os movimentos que os nossos órgãos do intestino delgado, intestino grosso e do estômago fazem, que a gente não precisa mandar ele fazer esse movimento, ele faz por conta própria, movimentos voluntários. No intestino grosso ocorre essa absorção da água. É por isso que há uma solidificação desse quilo e formam-se as fezes. As fezes se acumulam no intestino grosso, né, até serem eliminadas pelo ânus, em um processo chamado defecação. Então, quando a gente vai defecar, é o quê? Jogar fora os resíduos que não serviram para o nosso organismo. No intestino delgado, pessoal, no intestino grosso também tem partes, ó. Tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente, o reto, que é por onde vai sair as fezes até chegar no ânus. Essa apêndice, essa tripinha, podemos dizer, lá do final do seco, tá vendo? Que serve para quê? Para nada. Ela tá ali e para acumular sujeira, na realidade. Os próprios médicos dizem que essa ele era um resíduo de um ancestral nosso, né? Que ficou aí. Então, nessa forma aí, essa apêndice, quando ela acumula sujeira, sementinhas pequenas ou alguma gordura, ela incha, ela dá uma doença chamada apendicite, né? Que a pessoa vai ter que fazer a cirurgia e retirar esse apêndice.
Né? Muito obrigada, fiquem com Deus, curtem e assistem o vídeo várias vezes e a apreensão nas informações. Cheiro!